Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui com a Ketby. Provavelmente muitos de vocês já conhecem ela, tem vídeo da chegada dela aqui no Canadá e desta vez ela vai contar o quê? A jornada dela de imigração até chegar aqui no Canadá. E como vocês podem ver, nós estamos aqui em um parque, não é mesmo, Ketby? Isso. Que parque que é esse? Half Moon Bay. E ele fica bem próximo da sua casa? Bem pertinho de casa. 5 minutos de carro da minha casa. Então vamos lá, Ketby, que muitas pessoas querem conhecer a sua história. Por que você decidiu morar no Canadá? Na verdade, eu pretendia sair do Brasil e pesquisei alguns outros países. E quando eu fiz a análise da cultura, principalmente da cultura, e do suporte ao desenvolvimento da criança, né? Quando o Samir nasceu, ele tinha alguns meses, eu percebi que ele era neurodivergente. Ele não era este rapaz super independente e autônomo que ele é hoje, e eu não sabia até que ponto ele iria conseguir se desenvolver. Então, eu vi aqui no Brasil um jovem adulto neurodivergente, não tem muita oportunidade de trabalho e a cultura das pessoas não é muito acolhedora. Então eu comecei a pesquisar onde ele poderia ter esse suporte. Entrei no Facebook, procurei Irlanda, Portugal, Austrália, Espanha e Canadá. Enquanto eu conversava, e aí eu entrei nos grupos de brasileiros de todas as capitais do Canadá. E num desses grupos, uma pessoa de Saskatchewan disse, olha, eu não tenho filho nessa condição, mas quando eu cheguei no Canadá, eu morei na casa de uma senhora que tinha um filho, que já é adulto, que ela é brasileira e ela pode falar com você. Aí ela me deu o contato, deu meu número para essa senhora. Essa senhora falou comigo pelo Facebook e, por coincidência, uma bênção divina, ela era de Teresina. Olha só. E ela veio para o Canadá na década de 70 e teve os filhos dela aqui. E ela me contou toda a jornada do filho dela. E o filho dela era uma criança com muito mais necessidade de suporte do que o meu filho. E aí eu pensei, bom, pode ser esse o lugar. Então, assim, acabou sendo o Canadá por essas questões. Né? A segurança, com certeza, o contato com a natureza. Mas especialmente o fato de ter suporte. Eu sei que hoje não é como 30 anos atrás, que era a época dela. Conversei com outras pessoas e tudo, mas em qualquer lugar do mundo, a mãe da criança atípica precisa lutar. Então, a gente escolhe a nossa batalha. Eu vou pagar caro no Brasil e lutar para ter um acesso mais ou menos, ou eu vou tentar ter um acesso pela saúde pública num país que tem um sistema educacional que dá esse suporte. Né? Então, o Samir chegou aqui numa escola que ele só viu 1 mês e meio de aula. Na segunda semana... Estamos nas férias escolares agora. Estamos nas férias. Então, na segunda semana de aula, ele já foi convidado a participar de um grupo de habilidades sociais. O Canadá se tornou o nosso objetivo, né, por todas essas questões. Na época, o Samir tinha 1 ano e quando ele entrou na escola com pouco antes de 2 anos, ele já foi para uma escola bilíngue, então eu já estava pensando desde o princípio em facilitar a chegada deles aqui. Então não tinha o caçula ainda, mas o Samir estudou na escola que tem metodologia canadense, também para compreender melhor a forma de trabalhar, que é mesa em grupos e tal, diferente da forma tradicional do Brasil. E eu acho que ajudou bastante, porque quando ele chegou, ele não teve grandes dificuldades com o inglês e o francês está sendo um pouco mais desafiador. Eu coloquei ele na imersão, 50% da carga horária dele é em francês. Então, e o Raif não teve oportunidade de ficar muito tempo na escola bilíngue, porque ele é mais novinho, mas está aprendendo rápido também. E como que começou essa jornada de imigração? Qual que foi a sua primeira decisão quando você realmente falou, não, agora eu quero construir um planejamento, eu quero de fato morar no Canadá? A primeira, quando eu comecei a pesquisar sobre o Canadá, eu acho que eu vi primeiro o perfil do Simon e ele falando do IELTS. E aí depois eu conheci o teu perfil. Aí, então eu já voltei a estudar inglês, eu já tinha um certo nível de inglês, já tinha concluído o curso de inglês das escolas, né, essas escolas do Brasil. Fiz o curso avançado umas 3 vezes, porque eu não tinha
É porque eu fazia, terminei com 16 anos. Depois de uns anos eu senti falta do inglês, voltei para o avançado de novo, para fazer de novo. E aí depois de adulta eu já voltei de novo para fazer de novo, porque não tinha muita opção, né? É porque você acaba não praticando, né? Isso, aí vai perdendo. Então, quando a primeira providência que eu tomei foi voltar a estudar inglês. Então eu participava das lives de segunda-feira do Simon, em 2020, 2021, por aí. Senhoras e senhores, eu tenho print disso aí. Porque eu assistia a Catme lá praticando. Eu deixo até de sugestão para vocês, essas lives continuam. Toda segunda-feira tem live aí para você que está querendo praticar para a prova do IELTS, assim como a Catme ajudou muito. Eu acabei entrando depois no programa dele de preparação para todas as outras habilidades. Fiz amigos nessa época das lives, que até hoje são meus amigos. E então comecei a te seguir, e aí eu segui outras pessoas também, todo mundo tinha vindo pelo caminho do college. Então naquela época, 2021, o college ainda era o caminho padrão, né? E pensei, vamos juntar dinheiro para pagar college e tal. Em 2022, na época que eu entrei na jornada, a gente conversou e tudo, aí eu tinha pensado no mestrado também para eu fazer. Mudamos de ideia. Não, agora o meu marido não queria vir, tem esse detalhe. Não. Isso é um recapitulando. Ponto muito importante, porque muitas pessoas enfrentam essa dificuldade, né? Um quer morar no Canadá e o outro ainda está em cima do muro, tem algumas inseguranças, né? Se for olhar o Thiago hoje, minha gente... Não, é outra pessoa. Quando eu comecei a falar em morar fora, ele olhava para minha cara e dizia assim, tu é doida. Para, tira. Aí eu estudando pro IELTS, ele dizendo, tira o cavalinho da chuva que eu não vou arredar meu pé daqui. É exatamente o que eu tava pensando agora. E aí eu dizia, mas eu tenho minha família, eu tenho minha empresa aqui, eu não vou sair daqui e tal. Aí eu disse, mas meu bem, olha, pense bem. E tem isso, e tem aquilo. Aí tudo que acontecia, que ele reclamava alguma coisa do Brasil, eu dizia, olha, no Canadá é desse jeito. Aí chegou uma hora que ele disse, para de falar tudo, tu fala do Canadá. Eu já não aguento mais nem ouvir falar em Canadá. Aí eu comecei a dar um tempo, eu digo, vou só estudar para o meu IELTS. E aí eu estudando, aí fui fazer a prova, deixei ele sozinho com os meninos em Teresina para eu ir para, não sei se foi em Fortaleza que eu fiz a prova, se foi em São Paulo, não lembro. Eu fiz tanta prova, minha gente, que aí fui fazer a prova e ele dizendo, tu tá gastando dinheiro à toa, tá gastando teu tempo à toa. E eu pesquisando e pesquisando sobre as províncias e tal. Mas aí, num determinado momento, ele disse, tá bom, eu aceito fazer uma experiência. Vamos ficar lá 6 meses. Aí eu, Thiago, mas 6 meses os meninos não têm direito à escola, tem que ficar 1 ano e meio no mínimo para tu fazer um college que dê direito. Tá bom, então eu faço o college. E ele não tinha inglês. Olha só. Aí ele começou o Pathway Online. No meio desse caminho, apareceu uma oportunidade pelo Startup Visa. Nós estamos ali em meados de 2022, 2023. Em 2023 apareceu a oportunidade do Startup Visa. Aí o homem se animou, porque aí ele vinha para empreender. Empreendedor, né, minha gente? E aí ele começou a fazer aula particular de inglês, e muito empenhado, muito estudioso. Melhorou muito o inglês dele, muito, muito mesmo. Só que no fim das contas não deu certo o caminho da Startup Visa. Nesse meio tempo eu comecei a estudar francês, parei, voltei, parei. Aí, quando eu vi que o negócio não ia dar certo, do Startup Visa, eu peguei o curso da professora Janete, que eu já tinha pago há um tempo. Conversei com ela e disse, professora, olha, eu não consegui começar antes, tudo, posso começar agora? Tá bom, ela permitiu abrir essa exceção para mim. E aí eu estudei 3 meses, como se a minha vida dependesse daquilo. Eu estudava, eu trabalhava, né, o meu expediente tempo integral. Sabe, a Catme trabalha full time, ela trabalhava mãe, full time, aí levava o menino para judô, para terapia, buscava na escola, um dia eu deixava, outro dia o marido deixava, era assim, ia revezando. E estudava depois que eu botava eles para dormir. Então eles dormiam 8h30, 9 horas, eu estudava de 9 à meia-noite, 9 à 1 da manhã. E fiz isso durante 3 meses, 5 vezes na semana. No sábado eu estudava umas 5 horas. No domingo eu fazia alguma prática com algum amigo. E chegamos em 2024, eu fiz a prova de francês achando que eu estava fazendo treineiro e consegui tirar o CLB7. Vejam bem. 3 meses e meio de treino. Olha isso. Fiz aula particular com um professor que hoje não dá mais aula, ele foi morar na França, casou, foi morar lá. E era o curso da professora Janete com esse professor. Aí fiz a prova em outubro, em novembro eu recebi a nota, coloquei minha nota no
no sistema do Express Entry. E em março teve uma chamada e a minha pontuação era baixa por causa da idade. Pois é, quanto que estava a tua pontuação na época? Você tinha feito o IELTS, fez o francês, tirou o CLB7? Eu fiz o IELTS venceu, eu fiz o CELPIP, porque eu fiz o IELTS em 2022, aí ele venceu em 2024. Aí eu fui fazer o CELPIP, porque eu não queria mais me dedicar muito, disseram que o CELPIP era um pouco mais fácil, fui fazer CELPIP. E aí eu fiz o CELPIP em 2024 e o TCF em 2024. Minha pontuação sem o francês estava 320, provavelmente. uma coisa assim. Com o francês foi para 300 e... Não era 320, era 300 e... menos de 320, porque eu aumentei uns 70 pontos com o francês. Fiquei com 382 pontos. Muita gente, quando olha assim essa pontuação, 382, fala, meu Deus, o que eu vou conseguir com isso? Eu já estava me preparando para tentar o CLB 10 do inglês. Porque eu consegui o CLB 9 em todas as habilidades, menos no listening, que foi 8. E aí eu fiz a simulação, se eu tirasse o CLB 10 em tudo e 9 no listening, eu ganhava mais uns 50 e tantos pontos. E aí eu ficaria competitiva. Mas eu tive aquela história de estar preparado quando a oportunidade chega, né? Como diz lá no Nordeste, o cavalo passa selado, eu tenho que estar pronto para pular. Perfil aberto. Perfil aberto. Tudo atualizado. Toda a documentação. Já tinha, o meu empregador já tinha uma declaração, já tinha conversado com o meu chefe, pedido para ele, chefe, vamos lá, você faz uma cartinha para o oficial de imigração, faço. Estava com tudo organizado, já tinha feito a equivalência do diploma desde 2021. Então eu já vinha preparando a documentação, já vinha fazendo traduções para não gastar tudo de uma vez. Então já estava com quase tudo pronto. E em março de 2025 fizeram a chamada de 379 pontos. E ela estava com 382. E o meu marido fez o IELTS, ele não fez a equivalência do diploma e ele ganhou 4 pontos na prova de inglês dele. Ele disse assim, não vai adiantar de nada. Eu digo, vai meu filho, 4 pontos que se ele não tivesse feito a prova de não teria entrado. Não teríamos entrado. Não teria entrado. Então, o que eu sempre digo, mas meu inglês é fraco, mas faça. Qualquer 1, 2, 3 pontos a mais ainda faz mais diferença. Pro perfil. Qual que é a sua idade, Cat? Hoje eu tenho 43 anos, estou com quase 44. Quando eu fui chamada, eu estava com 42. Olha isso. Meu marido também 42. Então, nós não temos o perfil competitivo, né, dos meninos que têm aí 29, 30 anos. A gente tem amigos que tinham 29 anos quando aplicaram, só com francês e conseguiram entrar. Né, mas eram, assim, dentistas, né, muito jovens, a idade conta. Então, eu tinha que correr atrás do idioma, querendo ou não. Mesmo tendo mestrado, não era o suficiente. Então, eu já estava me preparando ali, eu disse, eu vou fazer o TCF, depois vou fazer o CELPIP de novo para melhorar essa nota, mas graças a Deus não precisou. Eu já estava estudando para o CELPIP. Pois é, e isso é que muita gente pensa, meu Deus, mas eu preciso de um CLB 9 no inglês. Você não tinha a nota completa? Não, eu tinha 9 em quase tudo, mas no fim das contas não considerou 9, porque eu não tinha 9 em tudo. Para dar aquele salto de pontos eu tinha 8, né? Para a imigração eu tinha CLB 8 no inglês. Né? Então foi 8 no inglês e 7 no francês. E foi o suficiente porque teve essa chamada e eu estava com o perfil pronto. Quando a oportunidade surgiu. Quando a oportunidade surgiu, então a gente já vinha juntando dinheiro também, já estava com o dinheiro da comprovação de fundos. Meu sogro ajudou a gente também. Então a gente teve essa oportunidade, né? E enfim, chegou um dia. E aí chegamos em abril. Exatamente, de vocês chegarem no Canadá e realizar aquele sonho que começou lá atrás. Lá em 2018. Olha isso, olha isso. E se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, quem está aí, porque a tua história ela é muito diferente da grande maioria. Ela está resumindo a história aqui para vocês. Tem muita coisa. Minha gente, foram altos e baixos, alguns bem baixos mesmo, tá? Tem muitos detalhes aí da história da Ketby que a gente chama ela ali na comunidade de Fênix, porque ela soube se reinventar várias e várias vezes. E se você pudesse dar um conselho para quem está nessa jornada de imigração, qual conselho você daria? Não fujam dos desafios. Nossa. Eles virão. Então, assim, ficar no Brasil é difícil, imigrar é difícil, aprender um idioma novo é difícil. Gente, eu odiava o francês.
Eu tinha pavor de francês a vida inteira, eu nunca quis aprender francês, eu aprendi o francês porque eu precisava aprender. Então eu tive muita dificuldade, eu passei 4 meses fazendo o curso em que eu não conseguia sair do lugar. Mas eu disse, eu vou aprender esse negócio, nem que eu tenha que virar à noite. E enfim, aprendi, e hoje eu gosto, e hoje me salvou em várias situações aqui, que eu estava lidando com pessoas que não falavam inglês bem, e o francês me salvou. Então, assim, eu acho que não pode fugir do desafio. Enquanto existir uma chance de você conseguir a residência permanente ainda do Brasil, corra atrás. Corra atrás. Eu era a pessoa mais improvável do mundo para conseguir isso. Mas eu disse, eu vou fazer isso acontecer, eu vou fazer tudo, absolutamente tudo que estiver ao meu alcance, para que eu consiga. E se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Mas o que tiver, dependendo de mim, eu vou fazer. Então, assim, não foi não saber francês que me impediu de vir. Pelo contrário, foi não saber francês e querer aprender o francês que me trouxe para cá, trouxe todos nós para cá. Perfeito. E para a pessoa aí que está no começo da jornada de imigração, ela já ouviu falar sobre a comunidade da Jornada do Imigrante, mas ela ainda está em cima do muro. Ela quer saber se vale ou não vale a pena ter participado aí da comunidade e fazer parte da Jornada do Imigrante. Olha, entrar na jornada em 2022 fez toda a diferença, em vários aspectos. Primeiro porque, para conseguir obter todas as informações que a gente obtém ali, à disposição ao mesmo tempo na plataforma, você pode assistir várias vezes a mesma aula, tem entrevista com pessoas de várias áreas, tem aula de tudo, até de milha, minha gente. Eu cheguei aqui de milha. Todas as passagens da gente foram de milha, então tem tudo ali dentro da plataforma. O suporte da Lúcia é fundamental, ela conhece cada um ali e ajuda a gente a organizar o planejamento com base na nossa realidade, não é... mas deu certo com fulano, vai dar certo para mim assim também. Não é assim que funciona. A gente tem muitos altos e baixos e tá naquele ambiente em que todo mundo se ajuda. É impressionante como a dor de um é a dor de todos ali. Recentemente um colega nosso compartilhou várias perdas pessoais que ele teve e ele disse assim que muitas pessoas foram lá conversar com ele, né, no privado e dar uma força. E comigo aconteceu nos nossos reveses também. A gente tem uma colega, a Lohane, que eu não sei o que teria sido de mim nesse processo sem ela, que eu conheci lá. Tem a Lohane mandava áudios de 4 minutos, que para mim é igual a meditação, ouvir a Lohane falando. E coisas que ela me ajudou a fazer, que tipo, tenta fazer isso para melhorar a ansiedade, tenta fazer isso para que você não se entregue a esse desânimo. Então, assim, tem as pessoas ali que ajudam a gente, e quando a gente consegue ajudar alguém também, a gente também se fortalece. E no fim das contas a gente formou uma família, porque tem a família da Bruna e do Lucas, que a gente está com eles o tempo inteiro e esse final de semana, anteontem, a gente foi para a praia juntos, a gente passou o dia juntos, fez um piquenique e quando terminou, eu conversando com a Bruna no final, disse, poxa, a gente se sente em família quando está junto, né? A gente sabe que pode contar. No dia da minha prova de direção, ela ficou cuidando dos meninos. Eu estou com 3 meses aqui. Onde é que eu ia ter alguém que eu pudesse confiar meus filhos se eu não estivesse na jornada? Né? Então, é coisa assim, é um valor que o preço não paga. O valor da jornada é muito maior do que o preço que é cobrado. Então, quem está em cima do muro está perdendo tempo no planejamento e para o ampulhetinha tá contando e você não está caminhando para vir para cá. E depois de tudo isso, você acha que valeu a pena todo o esforço? Já valeu a pena. Valeu a pena e agora a gente pode brincar e ver os patos. Já. Agora a gente tem patinhos perto de casa, a gente está sempre perto da natureza. Né? Esse é um parque que fica muito próximo da casa da Cat. A gente vem de bicicleta, os meninos vêm de bicicleta, vêm andar de bicicleta, aí tem um lago aqui perto. E aí a gente acompanhou um pouquinho o crescimento dos patinhos que nasceram no começo da primavera. Assim que a gente chegou, os ovos ainda estavam sendo chocados, agora os patinhos já estão ali nadando. Então é isso, pessoal. Essa é a história da Ketby. E se você quiser assistir o vídeo da chegada da Ketby, nós temos esse vídeo também, bem emocionante para você acompanhar um pouquinho mais da jornada dela, da história dela aqui no Canadá. E é isso. Então, gente, acompanhem a Lúcia, entrem na jornada, quem está decidido a vir para o Canadá. E eu acho que o conteúdo da jornada é válido também para quem vai para outros lugares. Porque não tem só informações
para o Canadá tem informações de imigração, de planejamento de imigração, de mudança de comportamento ainda no Brasil. Você já começa a melhorar, a organizar a sua vida ainda no Brasil. Se tudo der errado, sua vida no Brasil vai ser mais fácil. Então, eu acho que vocês precisam seguir quem já conseguiu. E você é um exemplo para muita gente. Inclusive a gente recebe várias mensagens ali no Instagram de pessoas que se inspiram em você, né? Com certeza. Tem várias famílias que realmente estão nessa jornada de imigração e por vezes, e é muito comum a pessoa às vezes estar no Brasil e ela não consegue visualizar essa realidade. E ver exemplos como o seu faz com que elas percebam, não, se eu realmente me dedicar, se eu realmente tiver um planejamento, eu também posso conseguir, eu também posso viver essa realidade. Fácil não é, sacrifícios a gente sempre tem que fazer, né? Mas eu sabia, eu tinha dentro de mim, eu tinha certeza de que eu iria atingir esse objetivo se eu fizesse tudo o possível, né? Então, às vezes a pessoa desiste porque, eu tô cansada. Gente, eu estudava de madrugada, eu estudava de 9 à meia-noite. Depois de um dia de trabalho, depois de lidar com as crianças, depois de eu mesmo ter que praticar um esporte, passei a me dedicar a um esporte depois que entrei na jornada, para ter mais qualidade de vida, mais saúde. Então, vai ser difícil, sempre é difícil, mas depois a gente respira aliviado, quando a gente vê que valeu a pena. Exato, e você consegue aproveitar os frutos do seu esforço. Sim, hoje eu consigo trabalhar e ter um tempo, assim, não é uma exceção eu estar num parque com meus filhos, brincando, aproveitando com eles, sentindo os cheiros dos pinheiros, né? Vendo os patinhos nadando, não é uma exceção, a gente sempre faz isso. E em Teresina, até pelo clima, a gente não tinha condição de fazer isso, o clima não ajudava. Então é isso. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra nós. Tchau, tchau. Dá tchau pras pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.